Alô, irmãos, bom dia. Estamos aqui mais um domingo e este é o meu domingo, o domingo da minha vez. Muita saudade, muita vontade de estar junto com os irmãos na igreja, né? Todos nós juntos, celebrando ao Senhor, mas vamos devagar, as coisas já estão começando a melhorar, né? Já estamos agora com possibilidade de nos reunirmos o pessoal de risco mais cedo, às 17h30, então isso já é uma bênção, graças a Deus, né? Vamos ter 2 cultos, vocês estão acompanhando aí o que o pastor tem orientado, 2 cultos de 5h30, 17h30, até às 19 ou 18h30, o pessoal do risco, o pessoal da terceira idade, e depois, né, depois de 19 horas, 19h30, o culto com os outros, né, os outros que já estão vindo, já estão podendo se reunir aqui na igreja. E nós queremos convidar os irmãos para não faltar, que venham aos cultos. É muito bom a gente estar reunidos juntos, né, prestando culto ao Senhor, celebrando. Enquanto não podemos, estamos nas nossas casas. Mas não é esse o ideal. O ideal é estarmos congregados, estarmos juntos. E agora que abriu essa possibilidade, não vamos ficar em casa. Amém, irmãos? Muito bem. Hoje é domingo, dia 4 de outubro. Estamos 2 meses só para terminar esse ano de 2020. E esse ano de 2020 a gente quer mesmo virar uma página, né, irmãos? E começar 2021, se Deus nos permitir, cheios de vigor, cheio de ânimo, tudo aquilo que fomos impedidos de realizar em 2020, todas as programações, né? Tudo aquilo que a gente idealizou, mas não deu por causa da pandemia. Se Deus quiser, em 2021, nós vamos chegar aqui com a corda toda. O pastor vai ficar até meio assombrado aí de ver o nosso ânimo. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, o nosso telefone para que você entre em contato conosco, que discuta conosco o estudo, é 992321000. 992321000. Não esqueça, anote aí, entra aí no WhatsApp, cadastra aí para a gente poder ter essa comunicação com vocês, tá certo? Muito bem, nós estamos ainda na carta de Paulo aos Gálatas. Hoje vamos estar estudando o capítulo 5. A Marli deu para vocês nos 2 últimos domingos o capítulo 4. Hoje eu vou dar o capítulo 5 e no domingo também eu vou encerrar o capítulo 5 falando sobre as obras da carne e fruto do Espírito. Então, domingo que vem, obras da carne, fruto do Espírito. Vamos tentar entender esse ponto que o apóstolo Paulo levanta aí. Muito bem? Vamos orar então? Senhor, nós estamos diante de Ti nesta manhã e queremos Te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a graça de estudarmos a Tua palavra e sermos orientados, sermos ensinados pelo Teu Santo Espírito. Senhor, onde estiver um aluno da escola dominical, quer seja da nossa igreja, quer seja de outra qualquer igreja, evangélica ou não, qualquer pessoa que esteja interessado no estudo da Tua palavra, nós queremos Te pedir que a Tua graça, a Tua bênção, que o Teu Espírito esteja agora ao lado desta pessoa, dando a ela, Senhor, conhecimento, revelação da Tua palavra e dando a ela, Senhor, conhecimento da Tua vontade especificamente para a vida dela. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir a Tua bênção sobre a nossa igreja. Estamos agora começando hoje uma segunda etapa, Senhor, de reuniões, de confraternização, de congraçamento, de comunhão. Senhor, nós Te pedimos que tudo concorra para o bem daqueles que Te amam, Senhor. Que todos sejamos abençoados, que o Teu povo venha à igreja com alegria, com vontade de louvar, com prazer de estar reunidos, de estar junto aqui nesta casa. Senhor, em nome de Jesus, toma os nossos pastores, dê a eles uma unção renovada para esse novo mover Teu, Senhor, para esta permissão que o Senhor está nos concedendo de poder nos reunir.
Senhor, que eles recebam uma revelação especial, pastor Flávio, pastor Vinícius, Pai, que eles se sintam também revigorados, animados, Senhor, prontos a realizar a tua obra. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade que nós temos de estarmos realizando a escola dominical online. Muito obrigada, Senhor, porque muitas pessoas estão sendo alcançadas, pessoas de perto, pessoas de longe, e nós te louvamos por esse privilégio, Senhor, e te pedimos humildemente que tu nos dê a graça de agora estarmos estudando a tua palavra e que o teu Espírito nos oriente, em nome de Jesus. É dessa forma que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto bíblico, Gálatas, capítulo 5, versículos de 1 a 15, eu vou fazer essa leitura e depois a gente vai, trabalhando os textos versículo por versículo, ou grupo de versículo, tá bom? Gálatas, capítulo 5, vamos ler de 1 a 15, semana que vem, do 16 ao 26. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Esta é a palavra do Senhor, orientação do apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 5, versículos de 1 a 15, que nós acabamos de ler. O assunto predominante neste capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas é, sem dúvida, a liberdade cristã. Aliás, se vocês fizerem um feedback na cabeça de vocês vão perceber que desde o capítulo 1, tanto eu quanto a Marli, nós temos trazido o ensinamento do apóstolo Paulo sobre a libertação da escravidão da lei. E Paulo começou a escrever essa carta aos Gálatas porque ele percebeu essa infiltração dos judaizantes que diziam aos cristãos da Galácia que a salvação deles teria de ser conjugada, fundamentada em 2 pilares: a fé em Cristo Jesus e a observância da lei de Moisés. Aqui, neste capítulo 5, entretanto, Paulo, de uma forma assim mais arrojada,
Ele vai ensinar aos Gálatas, e a nós também, acerca da liberdade que nós temos em Cristo. E essa liberdade, segundo Paulo, ela precisa ser valorizada, mas também ela precisa ser encarada de uma forma responsável, num novo conceito que ele traz aqui para nós da liberdade cristã. E nós vamos estar tentando ver isso aí. Vamos lá, então? Muito bem. Ele começa falando de religião falsa, religião verdadeira. Ele diz que existem essas duas religiões, a falsa e a verdadeira. Na falsa, o apóstolo Paulo diz que está a escravidão. Na verdadeira, ele diz que está a liberdade. Na verdadeira, há liberdade, na falsa, a escravidão. Muito bem. Aí o apóstolo Paulo, para falar sobre isso, da escravidão, da saída da escravidão à liberdade, dessas duas religiões, falsa e verdadeira, ele usa dois pontos de vista, o ponto de vista dos praticantes e o ponto de vista dos pregadores dessas duas religiões. E ele começa então falando, primeiro ponto, ele fala sobre o perigo de voltar à escravidão. Isso aí está no versículo de 1 a 6, quando ele diz assim: para a liberdade foi porque Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncisar, que está obrigado a guardar a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaíste. Olha como ele coloca aqui. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a circuncisão não tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. São os versículos de 1 a 6 que eu repeti a leitura aqui. Então Paulo, ele está falando para os cristãos da Galácia, que estavam ameaçados de se desviar da fé, e ele diz para eles que eles não podiam desprezar a liberdade que tinham em Cristo e voltar para a escravidão. Eu, quando estava preparando essa lição, eu fiquei pensando numa situação concreta para passar para os irmãos. Vamos imaginar que uma pessoa está presa. Está lá no Carandiru acho que nem existe mais, né? Está lá no, vamos colocar no Bangu 5, para ficar junto com o Sérgio Cabral. Então, ele está lá no Bangu 5. De repente, alguém chega lá, um oficial de justiça, e diz para ele assim: olha, eu trouxe aqui seu alvará de soltura. Ele, como assim? Não, a minha prisão é perpétua. Não, mas o governador resolveu, atendendo o pedido lá dos seus advogados, ele resolveu te dar a liberdade, está aqui seu alvará de soltura. O que essa pessoa faz? Nossa, que maravilha! E ele se arruma, ele toma um banho, ele se perfuma e ele sai, e quando ele atravessa o último portão lá de Bangu 5, ele sai para fora, olha o céu, respira aquele ar puro, aquele ar da liberdade, ele enche os pulmões, ele vibra, ele talvez até chore pela liberdade que ele conquistou quando ele estava num estado de escravidão perpétua. E ele sai, e ele atravessa a rua, e ele fica ali esperando um táxi para levá-lo para casa, porque ninguém sabia que ele ia ser solto naquele dia, foi um alvará de soltura que o governador concedeu a ele. E de repente ele pensa assim e fala assim: ah, não, mas tem alguma coisa errada. Não, eu não posso ser solto, não, eu vou voltar. Eu tenho que voltar. Porque a minha prisão era prisão perpétua. Como soltura, como liberdade, não, eu tenho que voltar. Aí ele volta, bate lá na porta lá da prisão e fala: eu quero voltar para a prisão. Estão entendendo, meus irmãos? Desculpa aí o exemplo, né, meio grosseiro, mas olha só, é isso que o apóstolo Paulo está falando com os Gálatas. Ele está dizendo: vocês ganharam a liberdade. E vocês não querem a liberdade, vocês querem voltar de novo ao jugo da escravidão. Como entender isso? Como entender que uma pessoa não queira ser livre? Então é isso que o apóstolo Paulo está agora batendo aqui. Tá? Ele diz: sendo nós escravos, Jesus Cristo veio como libertador.
Quando nós nos convertemos a Ele, nós somos emancipados, nós ganhamos um alvará de soltura, nós passamos a experimentar a liberdade. Essa liberdade que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não é a libertação do pecado, mas é a libertação da lei, do domínio da lei de Moisés. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então esse foi o primeiro ponto que o apóstolo Paulo bate aqui, a liberdade que vocês alcançaram, quando ele diz aqui no versículo 1, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, ou nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O segundo ponto que ele fala aqui, está no versículo de 1 a 4, que eu já li, não vou ler de novo, ele fala sobre permanecer libertos. A palavra de Paulo foi dirigida aos cristãos da Galácia e a todos os legalistas. Ele diz assim, se Cristo conquistou a liberdade, nós temos a obrigação de permanecer firmes na liberdade e não aceitar jugo. E não aceitar de novo outro qualquer jugo. Tá? Por isso é que ele está dizendo aqui, não há sentido em nos submeter de novo a jugo de escravidão. Não tem. Cristo já conquistou a liberdade. Vamos usufruir, vamos permanecer nesta condição de libertos. A outra coisa que o apóstolo Paulo fala para a gente aqui, está no versículo 2, é que se nós voltamos ao estado de escravidão, a obra de Cristo foi em vão. Ele diz assim, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ele diz assim, não tem essa de Cristo e lei. Não tem isso. Se vocês optarem por voltar para a escravidão, Cristo não tem proveito mais nenhum para vocês. Outro ponto que o apóstolo Paulo mostra, está no versículo 3, ele diz o seguinte, se vocês querem voltar à escravidão, fiquem sabendo que vocês agora vão ter que cumprir a lei na sua totalidade, desde o primeiro capítulo até o último. Vocês vão ter que cumprir toda a lei, porque se vocês escorregarem em um artigozinho da lei, todo o trabalho de vocês na lei está desfeito. Não tem valor nenhum. Então tem a obrigação de guardar toda a lei. A outra coisa que o apóstolo Paulo aponta aqui, está no versículo 4, ele diz que se a gente volta para o jugo da lei, nós estamos anulando a graça. Ele diz aqui no versículo 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Meus irmãos, se nós temos a possibilidade da salvação tão somente pela fé, por causa da graça de Jesus, por que nós vamos querer arrumar sarna para nos coçar? Vamos querer voltar à lei para ter que cumprir toda a lei que a gente já sabe que não vamos conseguir cumprir. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Você anula a graça. Aí da graça você decaiu. E por último ele fala sobre a esperança da justiça que está nos versículos 5 e 6. A esperança do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão, ele difere da esperança do legalista. O cristão, ele aguarda a esperança da justiça, é o que ele diz aqui no versículo 5. Essa esperança, ela se refere ao futuro produzido pela nossa justificação em Cristo, que é passar agora a eternidade com Cristo. Agora não, no futuro, né? Já sei que ninguém quer ir agora não, tá? Então, se nós estamos em Cristo, nada mais é necessário, que o apóstolo Paulo está falando aqui. Nada mais que a gente possa fazer vai melhorar a nossa posição diante de Deus. Nós já estamos numa posição de privilégio. Não precisa fazer mais nada para melhorar, porque não vai melhorar. Já estamos no patamar de privilégio. Não precisamos fazer mais nada. Aí depois o apóstolo Paulo, dos versículos 7 aos versículos 12, ele vai falar da tática do falso mestre. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, como nós vimos até agora, do versículo 1 até o 6,
Paulo estabeleceu o contraste entre o falso cristão, que ele diz vós, quando ele fala vós, e os verdadeiros cristãos, quando ele diz nós, né? E agora ele faz o contraste entre o falso mestre, ele fala ele, o falso mestre, e o apóstolo Paulo, quando ele fala eu, o apóstolo Paulo, que não era o falso mestre. Primeira coisa que ele mostra com relação ao falso mestre, ele diz no versículo 7, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Ele diz que a doutrina do falso mestre, ela se opõe à verdade. Ao aceitar os ensinos dos falsos mestres, os crentes desobedeciam à verdade. Que verdade? A verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus. Segundo ponto que ele fala está no versículo 8, ele diz, essa persuasão, porque eles tinham esse poder de persuasão. Persuasão é convencimento. É poder de convencer as pessoas daquilo que ela pensa. Então, Paulo diz assim, essa persuasão não vem de Deus. Está aqui no versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Ele diz assim, ela não vem de Deus. Ela não é de Deus, esse poder que eles têm de persuasão. Os falsos mestres persuadiam os gálatas a abandonarem a verdade do evangelho que Paulo havia pregado para eles, mas essa persuasão não vinha de Deus. O Senhor os havia chamado em graça, é o que está no versículo 6, enquanto o falso mestre estava pregando uma doutrina de méritos. Se você cumprir a lei, se você fizer o que a lei diz que você tem que fazer, ou deixar de fazer o que a lei diz que você não pode fazer, então você será salvo. Isso é mérito. E nós sabemos que a salvação não é por mérito, é pela fé e pela graça de Deus. E o outro ponto que o apóstolo Paulo levanta com relação a esses falsos mestres, está no versículo 9, ele diz assim, quando ele usa esse provérbio, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele está querendo dizer o quê? Esse ensino dos judaizantes contamina a igreja. Levedar a massa é quando você coloca ali um fermento e mistura aquela massa até toda a massa estar tomada pelo fermento. Então ele diz que essa doutrina deles, essa doutrina contamina a igreja. Este é o efeito da heresia. É o efeito da heresia. Paulo usou esse provérbio, um pouco de fermento leveda toda a massa. Com isso ele queria dizer que o erro pregado pelo falso mestre estava se espalhando, como um fermento espalha na massa, estava se espalhando no meio da igreja. Aí tem uma palavra forte do apóstolo Paulo que a gente fica assim, Paulo, que isso, Paulo? Não faz isso não. Mas olha como Paulo quer tratar, como ele pensa que deveria acontecer com esses falsos mestres. Então, no versículo 10 a 12, ele diz assim, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, está falando dos falsos mestres, seja ele quem for, sofrerá a condenação. E depois ainda, no versículo 12, ele diz assim, tomara que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Olha, palavra forte essa, né? Talvez hoje nós não teríamos coragem de dizer de um irmão que a gente vê que está desviando outros da fé, que se mutile. Talvez a gente não tivesse coragem. Mas Paulo estava dentro de um contexto da época onde o povo que vivia ali naquela região, região da Galácia, estava envolto por religiões pagãs que praticavam esse tipo de mutilação. Eles se mutilavam. Era uma forma que eles tinham de adorar os deuses deles lá. Isso acontecia com os sacerdotes da deusa da Ásia Menor, chamada Cibele. Todos os sacerdotes, eles se mutilavam, eles se cortavam. Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui que gostaria mesmo que esses falsos mestres se mutilassem, sabe? Se cortassem, porque o ensino que ele estava trazendo não era um ensino da verdade. Tem um autor chamado McGorman, ele afirma que Paulo, coloca a circuncisão judaica praticamente no mesmo nível
da emasculação, que era a castração. Então ele dizia que a circuncisão judaica era equivalente a uma castração. Então, castração pagana, castração que os pagãos faziam. Então, se a circuncisão é eficaz, eles achavam que a circuncisão tinha que permanecer, então a extirpação deveria ser mais ainda. Então Paulo assim, eu quisera, tomara, olha, oxalá, eu quero, até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Esse comentário de McGorman está no comentário bíblico Brodmann. Eu até tenho esse comentário bíblico. Muito bom, por sinal. Muito bem. Aí o apóstolo Paulo vai agora, nos versículos de 13 a 15, falar especificamente da liberdade que nós temos em Cristo. Nesses versículos, o apóstolo Paulo vai explicar a liberdade cristã e vai estabelecer parâmetros, limites para esta liberdade. Essa liberdade a qual o apóstolo se refere, ela nada mais é do que a liberdade da consciência. Da consciência. Nenhum homem é verdadeiramente livre até que Jesus Cristo o liberte do seu sentimento de culpa, que a lei faz questão de acentuar. É aí que no versículo 13, Paulo diz, vocês foram chamados à liberdade. Está aí. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Está vendo? E disse, vocês foram chamados à liberdade. Esse chamado que Paulo diz aqui é para sermos seguidores de Cristo, por livre e espontânea vontade, ficando totalmente dispensados do cumprimento dos preceitos da lei. Essa liberdade ela é uma importante conquista espiritual que nós temos. Mas o que os judaizantes diziam? Eles diziam assim, essa doutrina da graça que Paulo prega, que torna todos livres, é uma doutrina perigosa. Por quê? Porque ela substitui a lei por licenciosidade. Olha o que eles pensavam. Paulo está substituindo a lei pela licenciosidade. O que é licenciosidade? Eu fui lá no dicionário buscar e trouxe uns conceitos aqui para vocês. Licenciosidade é indecência, cupidez, depravação, descaramento, desonestidade, despudor, desvergonha, nem sabia que existia essa palavra, dissipação, imoralidade, impropriedade, impudicícia e mais uma relação enorme que tinha lá no dicionário. Mas eu quero trabalhar essa palavra como sinônimo de excesso, descomedimento, devassidão, imoralidade, promiscuidade. Isso é licenciosidade. O que os judaizantes estavam dizendo? Olha, esse negócio do Paulo ficar pregando que a salvação é pela graça e que não precisa mais cumprir a lei, isso torna as pessoas livres e é muito perigoso, porque ao invés de cumprir a lei, o pessoal fica aí agora nadando na licenciosidade. Quero dar um exemplo. Eu quero dar um exemplo para vocês entenderem melhor isso aí. Como é que seria a liberdade? Como é que seria a licenciosidade? Nós sabemos que algumas igrejas, pelo menos aqui em Volta Redonda, você que está me assistindo, não sei de onde você é, de repente aí na sua cidade não tem, mas aqui na nossa igreja, eu creio que ainda tenha igreja que proíbe os seus membros de ter televisão em casa. Vocês não podem ter televisão, vocês não podem assistir televisão, porque televisão é pecado, televisão só tem coisa que não presta, e se vocês estiverem e assistirem, vocês vão para o inferno. Vocês decaem da graça, vocês perdem a salvação. Tá, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, gente, nós somos livres. Você pode ter televisão na sua casa, sim. Não é pecado. Você não vai para o inferno. Pode ter. Ah, tá bom. Então, isso é liberdade? É a liberdade. Então, o que seria a licenciosidade? Ah, é quando eu ligo a televisão e vou ver filme pornô. Aí é licenciosidade. Estão entendendo? Está estabelecido para você a diferença entre liberdade e licenciosidade? O apóstolo Paulo, ele coloca isso aqui muito bem, eu fico arrepiada, eu falo e fico arrepiada. Ele diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém,
diz o apóstolo Paulo, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O apóstolo Paulo está exatamente rebatendo essa crítica que os judeus antes faziam a ele. Ah, está falando aí que é da graça, o pessoal vai cair na licenciosidade. Ele falou, não, vocês não podem usar a liberdade para praticar coisas, obras da carne, que nós vamos estudar domingo que vem, se Deus nos permitir. Então entenderam, né, meus irmãos, o que é liberdade, o que é licenciosidade? O apóstolo Paulo coloca um limite na liberdade. Nós temos liberdade em Cristo? Temos. Temos toda e total liberdade em Cristo? Temos. Nós temos. Mas a palavra de Deus, pela palavra de Deus, nós temos liberdade para fazer o que quisermos. Mas quando a gente vai lá e vê o próprio apóstolo Paulo ensinando em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, o que ele diz lá, meus irmãos? Todas as coisas me são lícitas. Então, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Mas ele diz, mas nem todas me convêm. Aí que é o liame, que é a divisão, que é a linha tênue que divide a liberdade da licenciosidade. Eu tenho liberdade para fazer todas as coisas, mas todas as coisas me convêm? Todas as coisas me são lícitas, diz o apóstolo Paulo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Estão entendendo os limites da liberdade? Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 23, Paulo reforça esse conceito quando ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nem todas as coisas edificam. Esse é o limite da liberdade. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Gente, vocês foram chamados à liberdade, nós fomos chamados à liberdade, mas nós não podemos usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, para satisfazer a nossa carne. Por isso, logo depois ele entra falando das obras da carne e o fruto do Espírito. Ele vai de novo ali, ele confirma essa questão da liberdade, falando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, que nós vamos estudar semana que vem, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Então, quando nós pegamos a nossa liberdade em Cristo e fazemos o que quisermos com ela, o que queremos a gente faz com ela, aí você pode cair na licenciosidade. Há uma coisa que a palavra de Deus, quando a palavra de Deus, melhor dizendo assim, quando a palavra de Deus não diz que uma coisa é proibida, mas eu, como cristã, que quero viver a vida de Deus na minha vida, eu tenho que fazer a análise que o apóstolo Paulo nos ensinou aqui em Coríntios. Primeira pergunta, isso é lícito? Tá bom. Se a resposta for é lícito sim, então eu passo para a pergunta seguinte, mas isso me convém? Convém a mim como cristã? É o que o Paulo está dizendo no versículo 13. Vocês são chamados à liberdade, ponto. Mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne, ponto. Resolvido o problema. Essa é a questão que nós precisamos colocar diante de nós todos os dias, todas as horas. Eu posso fazer isso? A Bíblia não diz que é proibido. Eu posso fazer? Posso. Mas eu devo fazer? Eu devo fazer? Aí é que eu preciso tomar cuidado para não cair na licenciosidade. Olhando para essa verdade, percebendo quanto a nossa carne é fraca, dá para sermos tentados a viver, sim, debaixo da lei. Por quê? Porque a lei diz, não faça isso, não faça aquilo. Aí eu falo assim, a lei está dizendo, não faça, então eu não vou fazer, está tudo bem. Não, isso aqui você pode fazer, então eu posso fazer, está tudo bem, né? Faça deste modo, não faça deste modo. Então seria muito mais fácil a vida cristã, não é mesmo, meus irmãos, se eu fosse pela lei. Agora, nós somos cristãos, e o cristão que vive pela fé não pode se tornar um rebelde.
Então, o que nós precisamos fazer? Ao invés de aceitarmos a disciplina exterior, que é a lei, que diz não faça isso, não faça aquilo, não vá ali, não vá aqui, não venha aqui. Então, ao invés de nós aceitarmos essa disciplina exterior, nós precisamos experimentar a disciplina interior. A fé, a graça de Deus. De que forma? Sujeitando-nos ao Espírito Santo. Porque lá em João, no capítulo 14, versículo 26, o próprio Jesus disse, olha, eu estou indo, eu vou, mas o Espírito Santo vai ensinar a vocês todas as coisas e vai fazer lembrar a vocês tudo aquilo que eu tenho ensinado. É isso que o apóstolo Paulo está nos convidando a fazer, a vivermos a liberdade cristã. É tentador viver debaixo da lei? Sim, porque aí a lei passa a ser o carrasco que vai nos dominar e vai dizer não faça ou faça. E a gente vai ficar só no bem bom, numa zona de conforto, aí eu não vou fazer o que a lei diz. Mas o apóstolo Paulo está nos convidando a deixarmos essa disciplina exterior e aceitarmos a disciplina interior que vem através do Espírito Santo de Deus, que vai nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar tudo que está aqui nesta palavra, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus disse que seria bom para nós, para a nossa salvação. Amém, irmãos? Fechamos aqui. Domingo que vem nós vamos entrar nas obras da carne e no fruto do Espírito, se Deus quiser. Não esqueçam, teve alguma dúvida? Não concordou com alguma coisa? Tranquilo, tranquilo. 99232-1000. 99232-1000. Põe lá, Silé, não concordei. Pode colocar, não concordei. Eu vou falar assim, ah é? Então tá. Não, eu vou responder para você e vou dizer por que você deve concordar com este ensino aqui do apóstolo Paulo, que é muito útil para nós hoje, muito útil para nossa vida cristã hoje. Só para contar para vocês como é que isso às vezes, essa questão, como é que ela ataca as pessoas que querem viver realmente uma vida de fé diante de Deus. A minha sobrinha, ela é membro da Igreja Metodista em Voltac, e essa semana ela me mandou um WhatsApp, tia, eu estou num problema terrível, é porque eu peguei o livro de José de Alencar para ler, é um livro chamado Senhora, e é um livro tranquilo, água com açúcar, ele trata mais das questões da época lá, né? Foi escrito em 1700 alguma coisa, se não me falha a memória, e eu fico assim, ai meu Deus, mas eu posso ler esse livro? Eu não tinha que estar lendo a Bíblia? Olha a preocupação da minha sobrinha amada e querida, idolatrada, salve, salve. Virei e falei para ela, minha filha, fica tranquila, não deixa o Satanás ficar botando essas coisas na sua cabeça não. Você tem liberdade em Cristo para escolher o que você vai ler. Tá certo, você não vai abandonar a leitura da palavra de Deus, mas você pode conjugar as duas coisas. De manhã você lê lá o romance de José de Alencar, à noite você pega a Bíblia, vai estudar um versículo, um capítulo, um texto, né? Ou um dia você lê o livro, no outro dia você lê a Bíblia. Vai fazendo assim, tá entendendo? Mas não deixa Satanás colocar na sua cabeça, ai, você não pode, você só tem que ficar lendo a Bíblia, não pode ler um livro secular. Não existe isso. E é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, e só dei esse exemplo da minha sobrinha para vocês verem que isso é muito atual. Porque às vezes a gente fica mesmo nisso, né? Nossa, eu estou aqui assistindo um filme, eu devia estar lendo a Bíblia. Não, meu irmão, você pode estar vendo um filme. O filme está te ajudando, ou pelo menos é seu momento de lazer, está te trazendo um relax. Então assiste seu filme. Depois você pega a Bíblia, vai ler, vai meditar um pouco na palavra de Deus e vai orar ao Senhor. Entenderam, meus irmãos? Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é o Criador dos céus e da terra e tudo o que neles há. Obrigado, Senhor, porque nós somos alcançados pelo seu amor através de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Pai, nós queremos te agradecer por essa ministração desse estudo, através da irmã Cileia, que esse estudo fique gravado em nossos corações, que nós possamos colocá-los em prática em nossas vidas. Pai querido, que as pessoas também que estiverem vendo, ouvindo esse vídeo também, Senhor, sejam tocados pelo Senhor em seus corações e que eles possam, Senhor, também receber as bênçãos do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, nós te oramos em nome de Jesus. Amém.